segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce, seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um programa Encontro com o Futuro Corretor de Imóveis. O nosso convidado é o nosso parceiro Luiz Felipe Arcângelo. Bom dia, Felipe, como você está? Muito bom dia, Cris. Que alegria poder dividir mais esse programa com você, viu? Muito feliz e honrado. Eu também, Felipe, muito feliz com a sua participação. Luiz Felipe Arcângelo é advogado, ele é corretor de imóveis, professor da FAAP, especializado em Direito Imobiliário, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e mestrando em Direito e Negócios Internacionais. Olha a bagagem do Luiz. E hoje ele vai falar, entendendo o processo jurídico de locação com foco em contratos, né, Luiz? Isso aí, Cris. É justamente o tema que nós trabalharemos aí junto aos estagiários e futuros corretores de imóveis daqui do Cresce, né? E demais profissionais aí do mercado imobiliário. Luiz, boa palestra para você e seja novamente bem-vindo ao Cresce São Paulo. Ok, Cris. Eu vou aproveitar, Cris, eu vou compartilhar o material aqui, tá? Compartilhar. Pronto, tá na tela. Cris, só confirma se tá ok na tela para mim. Tudo ok, eu tô vendo aqui, Luiz. Então tá bom, Cris, ótimo. Vamos lá, turma. Primeiro eu quero dizer a todos, pessoal, que alegria, que honra. Mais uma palestra, uma live aqui na TV Cresce. Eu estou muito feliz com mais essa oportunidade. Eu aproveito aqui e agradeço o nosso presidente aí do Cresce São Paulo, o presidente Viana, e na pessoa da Cris, eu quero cumprimentar também a toda a equipe do Cresce São Paulo, que já se tornaram aí meus amigos, né? A Tânia também que fez esse convite para nós, e eu agradeço muito a confiança sempre aí em me dar essas oportunidades. Como a Cris falou, eu sou advogado, eu me especializei no direito imobiliário, eu tenho uma atuação 99% na minha advocacia junto a imobiliárias de Ribeirão Preto e também de outras cidades aí do estado de São Paulo e até fora do estado. Hoje nós já estamos atuando. Eu sou corretor de imóveis, eu sou empresário também, tenho uma imobiliária que trabalha com venda, locação e administração de imóveis há mais de 15 anos e eu sou palestrante aqui da casa do Cresce São Paulo e também da OAB São Paulo, sempre com temas relacionados ao direito imobiliário. As minhas palestras até sobre outros temas encontram-se aí no YouTube para quem quiser assistir. E também, né, Cris, nós participamos de um quadro aqui na TV Cresce que chama Pílulas Cresce, que são sempre breves comentários relacionados aí ao direito imobiliário e ao dia a dia do corretor de imóveis. E uma informação, Cris, que eu acho que tem tudo a ver também com a nossa palestra de hoje, é que eu sou membro já há mais de 10 anos também do Cefisp, né? Que é o Conselho de Ética e Fiscalização Profissional do Cresce São Paulo, aos estagiários aí, iniciantes da profissão que estão nos assistindo. E qual que é a atribuição do Cefisp, Cris? É justamente julgar em primeira instância aí os processos administrativos relacionados àqueles autos de infração, autos de constatação, sobre aí a absolvição ou pena a ser aplicada aos corretores de imóveis, aos pseudo-corretores de imóveis, né? Então, já estamos há mais de 10 anos aí participando do Cefisp. E sou professor aí de pós-graduações de curso de extensão, FAAP, ESA, EBJUR, e SD Pro Ordem de Santos também, no qual me traz um orgulho muito enorme. Mas, já entrando aqui no tema da nossa palestra, turma, essa live é especialmente para você, estagiário, que em breve irá se tornar um corretor de imóveis.
Por isso, eu tentarei ser o mais claro e objetivo possível para o entendimento de todos aqui que estão nos assistindo, tá? E tentando pontuar alguma coisinha nova também aí para os corretores já atuantes no mercado imobiliário e também, eventualmente, colegas de outras áreas aí, como advogados como eu. É um projeto novo do Cresce, esse projeto Encontro com o Futuro Corretor, e eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto a convite de toda a equipe aí que eu faço no nome da minha amiga Cris. Então vamos lá, turma. Passando o tema da nossa palestra, uma aulinha aqui que nós faremos hoje, é entendendo o processo jurídico de locação, hoje com foco em contratos, até pelo tempo que eu tenho para fazer essa exposição. Então, eu separei aqui o nosso tema, logicamente nós trataremos aí sobre o contrato de locação predial urbano, em 3 tópicos. Um breve histórico da locação, como apaixonado de história que eu sou, os efeitos de uma locação imobiliária, muito importante essa parte aqui para os iniciantes na atividade, e os principais contratos de locação. A ideia é abordar esses 3 tópicos aqui na nossa exposição de hoje. Sem mais delongas, já dando início aqui, então um breve histórico aqui, turma. Da onde vem alocações? Não seria diferente que vem lá do direito romano. E o direito romano sistematizava o instituto de nome locatio condutio e subdividia ali em 3 espécies distintas. Na primeira espécie, olha que interessante, da onde vem a figura do locador e a figura do inquilino, ó. Nessa primeira espécie, denominada locatio rei, o locator cedia temporariamente ao condutor, que era chamado de inquilinos. Olha, locador e inquilino, quando se tratava de prédio urbano, e colunos, se por outro lado fosse rural. Essa modalidade resultou, odiernamente, ou nos dias atuais, no que a gente chama de locação de coisas infungíveis, muito embora o direito romano, naquela época, tratava apenas como imóveis. Já na segunda espécie, a locatio operarum, uma pessoa se obrigava a prestar um serviço independente do resultado que era obtido. E, para isso, ela cobrava uma contraprestação que era chamada de mercês. Esse instituto desenvolveu-se, dando lugar à locação de serviços. E, por fim, a terceira espécie, a locatio operis faciente, o serviço era contratado como um todo, independente do tempo e do esforço empregado, o que hoje configura aí o Instituto da Empreitada, a locação de obra, o contrato de empreitada. E olha que interessante, esses institutos que no passado formavam essas espécies do gênero de locação, que nós demos o nome aqui do direito romano, de locatio condutio, com a evolução da sociedade e das relações jurídicas, eles passaram a ser figuras completamente autônomas e distintas uma das outras. Um exemplo claro disso é a locação de serviços, que teve as suas disposições esvaziadas pela consolidação das leis do trabalho e hoje só se aplica em caso de não haver vínculo trabalhista. Já avançando, passando a parte histórica aí, para a curiosidade de vocês, contrato de locação predial urbana. Olha o conceito aqui, turma. Mas, Luiz Felipe, por que eu já ouvi falar em locação de imóvel urbano e locação predial urbana, senhores estagiários? Qual que é a diferença? Não há diferença. E por que eu vou explicar? Porque por mais que o locação predial, o predial se refere à palavra prédio, né? A gente já pensa no prédio. Essa palavra prédio vem da palavra praedium do direito romano, que significava o quê? Imóvel construído ou não. Então, você pode tratar tanto de contrato de locação predial urbana ou locação de imóveis urbanos. São 2 denominações para tratar do mesmo tópico aqui, que é a locação de imóvel urbano. Agora, ó, conceito de locação. É um contrato pelo qual uma das partes, o locador, cede a outra, que é o locatário, as 2 partes desse contrato de locação, o direito de uso e gozo de um imóvel, a ser
retribuído mediante o pagamento de parcelas durante um determinado período de tempo. Veja que aqui o locatário ele tem o direito de uso e gozo, mas, logicamente, não há a transferência da propriedade daquele imóvel, né? Ela continua com o proprietário e locador. Agora, sendo mais direto aqui, para ficar mais claro para vocês, neste contrato locatário-inquilino, ele obtém o quê? A transferência provisória da posse de um imóvel ou de sua fração, mediante o pagamento de uma remuneração, de um aluguel. E tem que haver aqui, turma, pagamento de uma remuneração, de um aluguel. Porque se não houver o pagamento do aluguel, nós estaríamos tratando aqui de comodato e não de locação, e não de aluguel, ok? Fique claro isso para vocês. Então, já avançando, turma, qual que é a lei que regula todas as particularidades e peculiaridades da locação predial urbana? É a Lei 8.245/91. É ela que regula todas essas peculiaridades. Mas, importante aqui a gente entender, sem prejuízo daquelas outras disposições do Código Civil e das leis especiais, que tratam aí de outras espécies de locação urbana. Mas, professor, quais são essas outras espécies aí de locação urbana que não são regulados pela Lei 8.245/91? É justamente aquelas que estão ali no artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.245/91. Quais são elas aqui, que continuam a ser reguladas pelo Código Civil e pelas leis especiais, e não pela Lei 8.245/91? Os imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, e de suas autarquias e fundações públicas. Por quê? Porque aqui o interesse público, turma, não pode se submeter ao regime privado, por isso que não está na Lei 8.245/91. Das vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos, a não ser aquelas vagas que estejam vinculadas a algum imóvel, aqui se aplica o próprio contrato de garagem. Dos espaços destinados à publicidade, aqui é o que acontece em qualquer espaço público aí em prédio alheio, de acordo com o artigo 29 e 30 da Constituição, mediante uma votação do Legislativo, ele concede às autoridades municipais para que elas regulem esse tipo de interesse local. E os apart-hotéis, hotéis, residências ou equiparados são regulados pela Lei 8.245/91, turma? Não são. E para explicar isso, eu trago aqui o Silvio Venosa. Olha o que o Silvio Venosa fala, que nessa espécie de moradia, se trata de um contrato de hospedagem e não de locação. Por que isso, turma? Porque um dos argumentos que ele traz é que o pagamento é feito na forma de diárias e não de aluguel. E por que é importante a gente distinguir o que é hospedagem e o que é locação? O que é locação da Lei 8.245/91? Porque, logicamente, se houver uma inadimplência em se tratando de locação, a ação para tirar aquele inadimplente, aquele inquilino inadimplente, é o despejo. Já na hospedagem, são as ações possessórias, a ação que você vai distribuir para tirar essa pessoa que está inadimplente. E, por fim, o arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. Aqui não é um mero aluguel, sendo um instituto regulado por lei própria, então também não está na Lei 8.245/91. Avançando aqui, turma, se não, para a parte mais importante aqui do que eu quero que vocês tenham um entendimento aqui na nossa palestra, na nossa live de hoje. Por que que as imobiliárias e proprietários de imóveis fazem os seus contratos por prazo certo, igual ou superior a 30 meses? Qual é a justificativa, senhor estagiário, que já está estagiando junto a uma imobiliária? Você que está iniciando dentro de uma imobiliária e tem percebido que os contratos de locações residenciais são
praticamente todos feitos por prazo certo, igual ou superior a 30 meses. O que justifica a imobiliária fazer o contrato por prazo maior que 30 meses? E eu vou explicar para vocês aqui também. Então vamos lá, ó. Principal explicação é que para o locador, no término do contrato de locação determinado, aquele contrato que é feito por 30 meses, para ele ter o direito de, no término do contrato de locação, pedir o imóvel, sem que ele tenha motivo para pedir o imóvel, sem que haja motivação pelo simples fato que o locador quer aquele imóvel de volta, porque ele quer de volta a posse daquele imóvel, ele tem que fazer esse contrato por prazo de 30 meses ou mais. Então, no término desse contrato de 30 meses, ele pode pedir o imóvel independente de ter um motivo, pelo simples fato que ele quer o imóvel de volta, que é o que nós chamamos de denúncia vazia. Olha, mais um aprendizado para vocês. O que é a denúncia vazia? É a faculdade, é a intenção do locador pedir o imóvel sem que haja motivação para isso. Então, nos contratos feitos por prazo inferior a 30 meses residencial, o locador não pode pedir o imóvel sem demonstrar a razão ou a necessidade de retomada daquele imóvel. Então, está aí a explicação do porquê que as imobiliárias fazem os seus contratos por prazo certo, igual ou superior a 30 meses. E nós veremos também aqui que a locação por temporada tem algumas características próprias que são inerentes a esse tipo de locação. Por exemplo, ela prevê um prazo máximo de 90 dias, seguindo aí o artigo 48 da Lei 8.245/91. Vem comigo aqui, turma. Vamos em frente aqui. Então, eu separei a nossa aula aqui. Agora, tratando já sobre os contratos, nós trataremos sobre a locação residencial, subdividida em contrato com prazo certo, igual ou superior a 30 meses, maior que 30 meses e prazo inferior a 30 meses ou indeterminado. E a locação não residencial, falaremos um pouquinho, aquela que tem direito à renovatória e a que não tem direito, que não dá o direito à renovatória. E, por fim, a locação por temporada. É isso que nós trataremos agora daqui para frente. Então, primeiro, a locação residencial com prazo certo, igual ou superior a 30 meses, contratado por escrito. Qual é a principal característica, senhores estagiários e corretores de imóveis que estão iniciando nesse mercado? A principal característica aqui é o direito de retomada no vencimento, independente de motivação. Ou seja, feito o contrato de 30 meses, feito o contrato por 30 meses, por escrito, a resolução será findo aquele prazo estipulado, independente de notificação ou aviso, pelo simples motivo que o locador quer o imóvel de volta. Agora, findo o contrato e permanecendo o locatário no imóvel, locado por mais de 30 dias sem a oposição do locador, ou seja, findou-se aquele contrato, finalizou aquele contrato, o locador não fez nada nos 30 dias após o término do contrato. O que vai acontecer com esse contrato, turma? Ocorrerá a chamada prorrogação tácita da locação por prazo indeterminado, mantidas as mesmas cláusulas e condições daquele contrato. Então, o que muda, professor? O que muda daqui para frente? Se o contrato vai se prorrogar por prazo indeterminado? Eu vou explicar o que muda para vocês. O locador vai poder reaver o imóvel quando ele está agora por prazo indeterminado? Sim, ele vai reaver a qualquer tempo. Mas agora ele tem a exigência que ele notifique previamente o locatário, concedendo o prazo de 30 dias para essa desocupação. Então, agora é obrigatório o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, através da ministra Nancy Andrighi, já decidiu sobre isso. Quando o contrato está por prazo indeterminado, há a obrigatoriedade da notificação antes de entrar do despejo, sob pena daquele processo de despejo ser julgado extinto. E agora,
professor, por que eu estou dizendo aqui que fim do contrato por prazo determinado, o locador tem 30 dias para ajuizar o despejo? Porque se ele finalizou o contrato de 30 meses, dentro dos 30 dias, se ele não distribuir essa ação de despejo, o que vai acontecer? Vai se prorrogar por prazo determinado. E para que ele não se veja obrigado de notificar o locatário para entrar com essa ação de despejo, ele tem que tomar uma previdência nesses 30 dias. Nem que seja para notificar dentro desses 30 dias para que se interrompa esse trintídio. Ok? Então é isso que havia para falar sobre alocação residencial por prazo maior que 30 meses aqui, de maneira, logicamente, resumida. Agora, dentro dos 30 meses, o locador não pode pedir o imóvel, tá? Não há nenhum, dentro do contrato que foi feito por prazo de 30 meses, o locador não pode pedir esse imóvel, pela estabilidade contratual que é dada pela lei ao inquilino. Só que o locatário, todavia, ele pode devolver o imóvel dentro dos 30 meses, desde que ele pague a multa que foi pactuada, que normalmente é 3 meses, de forma proporcional, ok? Agora, tem um parágrafo único, sim, que a gente sempre é questionado, que o locatário ele vai ficar dispensado, sim, da multa, se a devolução desse imóvel ocorrer por uma transferência, seja o empregador privado ou público, tá? Para que ele trabalhe em uma localidade diversa, desde que ele apresente ali o comprovante vindo da empresa ou o funcionário público, do órgão que ele trabalha, que ele será transferido e ele terá essa isenção. Professor Luiz Felipe, tem alguma exceção para que o locador, dentro desses 30 meses, do contrato de 30 meses, ele possa fazer a resilição, né, pedir a rescisão desse contrato de locação? Tem sim. Por exemplo, se houver o descumprimento do contrato pelo locatário, a falta de pagamento do aluguel, alienação do imóvel no prazo do contrato, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente, ou por determinação de reparos urgentes pelo poder público, que não podem ser feitos com a permanência do locatário no imóvel, ou se pode, ele não quer consentir. E se, logicamente, o locador não fizer aquela obra, haverá uma sanção pelo poder público. Esse é o fundamento desse item aqui, ok? Avançando aqui, turma. Agora, sobre a outra espécie de locação residencial, aquela com prazo inferior a 30 meses. Primeiro, só uma explicação aqui para vocês, ou até aquela feita de forma verbal, uma explicação para vocês. Como é essa notificação feita pelo locador ao locatário ou pelo locatário ao locador? Essa notificação, turma, ela tem que ser obrigatoriamente feita através de AR, pelo cartório, via judicial, a notificação? Não, ela pode ser feita, inclusive, por e-mail, desde que gere a ciência inequívoca por parte do locador, desde que o locador tenha conhecimento dessa notificação, sem que haja dúvida que ele recebeu aquele e-mail sendo notificado de qualquer aí dos termos que seja, o locador avisando que quer o imóvel de volta, o locatário sobre alguma coisa contra o locador. Então, tem que gerar a ciência inequívoca. Qual que é a principal característica, senhores estagiários e iniciantes na profissão? Quando você faz um contrato por prazo menor que 30 meses. Aqui, turma, não há a possibilidade da denúncia imotivada do contrato. Aqui não tem denúncia vazia, só um inciso que eu vou explicar para vocês. Então, aqui tem que ter motivo. Agora, se o locador, por exemplo, fez um contrato de 12 meses, o contrato, no término desse contrato, ele se renovará compulsoriamente. Então, agora, para esse locador pedir esse imóvel de volta, somente se tiver uma das hipóteses elencadas no artigo 47 da Lei do Inquilinato. Veja como o rol é muito mais taxativo e privilegia muito mais o locatário quando se faz
esse tipo de locação. Eu vou dar alguns exemplos, eu não tenho como esgotar os incisos aqui, mas no artigo 47, por exemplo, em caso de mútuo acordo, o inciso 1, ó, nos termos do artigo 9º, ó, mútuo acordo, infração legal, falta de pagamento, reparações do poder público, uso próprio, que é muito pedido, né? Nesse caso especificamente, no contrato de 30 meses ou mais, o locador não pode pedir o imóvel para uso próprio. Mas quando é feito um contrato com prazo inferior a 30 meses, aqui ele já pode pedir quando ele precisa para uso próprio do seu cônjuge ou companheiro, exclusivamente residencial para ascendente ou descendente. Mas, professor, tem alguma hipótese aqui que o locador pode pedir o imóvel sem que haja motivação, ou seja, sem que tenha alguma das hipóteses elencadas no artigo 47? Tem o inciso 5, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Então, veja, o locador não quis fazer um contrato de 30 meses, agora, se não tiver nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 47, ele vai ter que esperar 60 meses ou 5 anos, ok? Então, uma outra dica importante que eu quero trazer para vocês, e não só para os iniciantes, para os estagiários, mas também para os corretores de imóveis já atuantes e para os advogados que também estiverem nos assistindo, aqueles jovens advogados, olha a importância do registro do contrato de locação. Primeiro, o registro no cartório de títulos e documentos. Para que ele produza, a importância desse contrato ser registrado no cartório de títulos e documentos é que, logicamente, para que produza efeitos perante terceiros, mas também a perpetuidade no tempo, a publicidade desse contrato, a conservação da data desse contrato. Então, tudo isso é importante para o registro no cartório de títulos e documentos, mas principalmente, como fala o meu amigo Dr. Fábio Ranada, que nós já discutimos sobre isso, para dar efetividade, quando o registro é feito no cartório de títulos e documentos, quando a garantia é a caução de imóvel, bem imóvel, por exemplo, veículos, para que o contrato seja levado a efeito, que dê efetividade nesse contrato, ele tem que ser levado a registro no cartório de títulos e documentos. Mas o mais importante quando a gente fala de registro, turma, é o registro da cláusula de vigência do contrato de locação no cartório de imóveis e a averbação do direito de preferência. Por que isso, turma? Que a cláusula de vigência, quando você inclui uma cláusula de vigência no contrato de locação e leva ele a registro no cartório de registro de imóveis, qual que é a importância enorme disso? Se o imóvel for vendido e tiver uma cláusula de vigência que, mesmo em caso de venda, o adquirente terá que respeitar o contrato de locação, aquele que comprou o imóvel, aquele que adquiriu o imóvel, ele não vai poder alegar que ele é um estranho àquela locação. Então, ele vai ter que respeitar o contrato de locação até o fim daquele contrato, tá? Então, evitando que o inquilino seja simplesmente despejado daquele imóvel. Já o direito de preferência, turma, quando levado a registro no cartório de registro de imóveis o contrato de locação, ele dá a possibilidade do locatário adquirir o imóvel. Mas, professor, para que ele possa adquirir o imóvel, tem que ser registrado o contrato de locação? Se o locatário for preterido do seu direito de preferência, ele não for ter sido dado o direito de preferência a ele? Sim, porque vai ter duas alternativas aí. Se não foi respeitado o direito de preferência e o contrato de locação não estava registrado no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel, no máximo o locatário vai poder pleitear perdas e danos conforme o STJ já decidiu. Agora, se o contrato foi registrado com pelo menos 30 dias antes da alienação para o terceiro, ele pode depositar o dinheiro e haver aquele imóvel para si.
mas isso ele vai ter o prazo de 6 meses a contar do registro no nome do terceiro no cartório de registro de imóveis. Então é importante ficar atento, e aqui uma dica de ouro aí para vocês, tá? Agora, para que eu consiga esgotar tudo que eu quis trazer para vocês aqui, a locação não residencial, ou mais popularmente conhecida como locação comercial. Nós temos aquelas que têm direito à renovatória, ação renovatória, e aquelas que não dão direito à renovatória, que é uma locação comercial submetida ao 8.245/91, a lei. Então, qual que é o fundamento principal desse tipo de locação? Primeiro, proteger o fundo de comércio, o aviamento, conhecido como uma palavra como aviamento. Previne-se justamente o quê? Quando se faz um contrato de locação comercial com direito à renovatória. Previne-se os lucros cessantes derivados da interrupção daquela atividade e da necessidade do empresário locatário deslocar o seu estabelecimento. Importante salientar aqui que é uma norma cogente do artigo 45, ou seja, não é possível dispensa pelas partes. Então não adianta o locador ou a imobiliária constar uma cláusula que o locatário, o empresário locatário, não terá direito à ação renovatória, ela não tem efeito, como a multa cobrada de forma integral em caso de desocupação antecipada, sem efeito, porque a multa é sempre proporcional, conforme o artigo 4º da Lei 8.245/91. Agora, quais os requisitos desse tipo de locação, turma? Primeiro, exploração da mesma atividade econômica durante 3 anos e prazo determinado e no mínimo de 5 anos, tá? Podendo se renovar aquelas locações sucessivas desde que forma escrita, ok? Então, os requisitos são esses: exploração da mesma atividade durante 3 anos e prazo tem que ser no mínimo de 5 anos, podendo ser 5, 6, 7, 8 e aí vai. Qual que é o prazo se a renovação não se deu de forma consensual com o locador, o empresário locatário não teve êxito? Qual é o prazo para ele distribuir aquela ação renovatória, para que o contrato tenha uma decisão do juiz, é uma decisão procedente pela renovação daquele contrato? É o prazo decadencial. O que é prazo decadencial, turma? Se ele deixar passar aquele prazo, ele perde o seu direito a entrar com a renovatória. E compreende aí o período de 1 ano, no máximo, a 6 meses no mínimo. O interregno de 1 ano a 6 meses no mínimo. Então, um contrato de 5 anos, se não der acordo com o locador, ele tem que distribuir no 4º ano, até 1 ano antes, ou seja, no 4º, até 6 meses antes do que vai completar o 5º ano, num contrato de 5 anos. Tem alguma hipótese que o locador não vai ser obrigado a renovar esse contrato? Tem, turma. Se houver determinações do poder público que importarem na radical transformação do imóvel, ou para que se faça uma modificação de tal natureza para o locador que aumente o valor do negócio ou da sua propriedade. Qual é o fundamento disso, turma? Primeiro, com relação à determinação do poder público, é a sanção a ser imputada ao locador pelo descumprimento daquela determinação oficial do poder público. E a segunda hipótese, turma, é a conveniência daquele locador de retomar aquele prédio locado com a ideia de promover a valorização e aumentar o valor do seu imóvel, tá? Mais alguma possibilidade? Nós temos o inciso 2. Se o imóvel, por exemplo, for utilizado por ele próprio. É importante a gente pontuar aqui que se o imóvel comportar o uso exclusivamente residencial, o locador pode pedir, inclusive, para fazer a residência dele, tá? Então, isso é importante também. E agora, tem mais alguma possibilidade, professor, que o locador não é obrigado a renovar esse contrato que dá direito à renovatória? Tem. Se tiver uma outra proposta de terceiro, um terceiro fez uma proposta maior naquela locação daquele imóvel, mas, quando isso acontecer, o locatário terá o direito de replicar aquela proposta
E se ele conseguir eliminar aquele fato obstativo que foi a melhor proposta, a proposta do terceiro, ele conseguirá seguir com aquela locação, ok? Então foi isso que eu queria falar sobre a locação comercial ou não residencial, com direito à renovatória, e nós temos aquelas que não dão direito à renovatória. Quais são elas? Aquelas que o contrato não foi feito por prazo mínimo de 5 anos, com exploração da mesma atividade econômica durante 3 anos. Então, o que vai acontecer, por exemplo, com um contrato de locação comercial que foi feito por 12 meses, turma? O que vai acontecer é que no término daquele contrato de 12 meses, ou no término daquele contrato de 24 meses, que não dá direito à renovatória comercial, simplesmente o locador vai pedir o imóvel por denúncia vazia, ou seja, sem que ele tenha um motivo para isso, pelo simples fato que ele quer aquele imóvel de volta, ok? E já falando aqui sobre a última espécie de locação que nós trouxemos aqui para a nossa aula, não menos importante, que é a locação para temporada. O que é a locação para temporada, turma? É aquela locação, ela é destinada para residência temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, obras no imóvel e fatos que decorrem de somente um determinado tempo, contratado por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Veja, prazo máximo de 90 dias. Então, por isso, é importante, eu vou falar aqui para vocês, o contrato escrito. E essas situações transitórias, qual que é a ideia de fazer esse contrato de locação, turma? A ideia é justamente resguardar o interesse daqueles contratantes e fornecer ali os instrumentos necessários para que se coíba fraudes com relação àquela locação. Então, o principal aspecto desse tipo de locação, turma, até porque nós vimos que é até 90 dias, que é uma locação que tem muito no litoral até hoje, mas também se espalhou para outras localidades do país. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, que não é uma cidade do litoral, né? Logicamente, nós estamos aqui na sede do meu escritório, aqui em Ribeirão Preto, também tem muitas locações por temporada, é uma modalidade que cresceu muito. Então, necessidade do contrato escrito, por conta de ser até 90 dias. E se for feito de forma verbal, professor, como é que fica? Trazendo aqui um ex-presidente nosso, que falava assim, né? Amoldar-se-á as regras do artigo 47. E por que isso? Porque você fazendo um contrato de forma verbal, o que vai acontecer? Não vai ser incluído aqui, não vai ser enquadrado na locação por temporada se foi feito por forma verbal, enquadrando-se naquelas regras do artigo 47, e para o locador tirar o locatário só naquelas hipóteses que nós falamos aqui, elencadas do artigo 47, tá? E agora, o que vai acontecer se o locatário permanecer no imóvel, além do prazo de 90 dias, e sem oposição do locador nos 30 dias após? Vai ser extinto essa locação? Não vai, turma. O que vai acontecer? Vai ser mantida aquela relação locatícia com o locador e o locatário, mas haverá a modificação da sua causa. O que eu estou dizendo com isso, turma? Que agora, daqui para frente, com a modificação, para o locador, se ele não se opôs nos 30 dias após o término da locação por temporada, agora para ele poder tirar aquele inquilino, sem que haja motivação, só daqui 30 meses. Então, por isso que ele tem que agir nos 30 dias após o término da locação por temporada. Uma outra questão é se haveria uma relativização dessa exigência legal do prazo máximo da locação por temporada, de 90 dias. Haveria alguma espécie de relativização, turma? Sim, nós temos muitas decisões judiciais aí do alongamento desse contrato escrito,
principalmente no que trata do tratamento de saúde, né? Então, muitas decisões que prolongaram esse contrato por mais, prorrogaram, a palavra certa é prorrogaram por mais 90 dias, para que fosse concluído esse tratamento de saúde. Mas o que eu costumo dizer é que essas hipóteses merecem aí a análise do caso concreto com mais tranquilidade, né? Que a gente analise de forma mais pormenorizada esses casos aí que envolvem o alongamento escrito dessa locação por temporada. A regra geral e o que é 90 dias. E por fim, turma, uma peculiaridade muito importante sobre a locação por temporada diz respeito à forma de pagamento, porque excepcionando aí a regra geral, e nos mesmos termos do que acontece com o artigo 42 da lei do inquilinato, quando não há garantia, excepcionando a regra geral, a cobrança pode ser feita de forma antecipada do aluguel, tá? Levando, logicamente, em consideração que é um prazo curto de duração. O que não acontece, turma, quando nós temos aí, esses contratos de locação que tem garantia, alguma das garantias do artigo 37 da lei do inquilinato, que segundo até o pessoal aí, a Tânia, a Cris, será objeto de uma nova aula, de uma nova palestra nossa, que nós trataremos especificamente sobre as garantias contratuais. Então, quando tem garantia, você não pode cobrar o aluguel de forma antecipada. Então, quando não há garantia, conforme o artigo 42, ou na locação por temporada, que está no artigo 48 da lei do inquilinato, aqui o aluguel pode ser feito a cobrança de forma antecipada, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, a pessoa paga 3 meses adiantado para poder ficar esses 3 meses ou menos, uma semana, um mês, que seja, mas o pagamento, na maioria das vezes, na locação por temporada, é feito de forma antecipada, ok? Então, eu volto aqui com a Cris. É o que eu havia para pontuar para vocês, e o que eu separei aí para nossa aula, palestra-aula aqui, né? Uma aula que eu tentei trazer, principalmente tratando aqui sobre o histórico, o conceito e as espécies, os tipos de contrato de locação. Então, agora eu fico à disposição da Cris aí, caso haja alguma pergunta aí por parte dos estagiários, né? Algum esclarecimento com o tempo que nós temos aí, tá? Muito obrigado por enquanto, Cris. Oi, Luiz, obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos. Luiz, eu tenho uma dúvida, na verdade ela é minha, tá? Para mim não ficou claro isso e eu queria me posicionar. Eu acho que quando existe um contrato de locação ou de venda, né, de imóveis, o contrato ele serve para pontuar, né? Proteger quem está vendendo, quem está comprando imóvel, o locador e o locatário. Existe alguma ação, alguma situação dentro, de modo geral, que faça, por exemplo, que a pessoa que está alocando imóvel, ela possa não cumprir aquele contrato, que ela possa sair imediatamente do imóvel, ou que o dono do imóvel possa retomar imediatamente aquele imóvel, porque tudo tem que ser colocado no contrato. Mas existe alguma situação específica que pode não seguir o contrato? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu entendi, exatamente. É uma excelente pergunta primeiro, tá, Cris? Eu gostei da sua pergunta. Primeiro, Cris, quando a gente fala de locadores e locatários, é importante a gente entender que os deveres dos locadores e locatários estão estampados lá também na Lei 8.245/91. Dos locadores no artigo 22 e dos locatários no artigo 23. Então, por exemplo, o locador, só pontuando alguns exemplos para você aqui, Cris. O locador, quando se fala do locador, dos pontos que está no artigo 22, que são muito importantes, é o dever de entrega do locador em condições para o uso. Então, se ele entregou um imóvel para o locatário, que depois que o locatário entrou no imóvel, está cheio de umidade, está cheio de vazamento, e pede para ele corrigir, ele não corrige, eu entendo
que é um caso, por exemplo, quando se trata de locador, é um caso que o locatário, ele pode interromper aquele contrato de locação. Muito importante que o locatário, antes de fazer isso, ele faça uma notificação para fazer uma prova que ele estava exigindo isso do locador, e ele pode rescindir esse contrato com a desocupação e, eventualmente, até cobrar perdas e danos pelo prejuízo que ele teve de alugar um imóvel tão ruim assim para a moradia dele. Salvo se ele tinha condições que o imóvel seria alugado naquelas condições e ele faria a obra, ele assumiu o encargo de fazer algo assim. E agora o locatário, por exemplo, mesmo no contrato de 30 meses, que há uma estabilidade contratual ao inquilino durante os 30 meses, se ele descumprir uma cláusula do contrato, se ele faltar com o pagamento e ficar inadimplente, se houver determinações do poder público, o locador, mesmo que dado essa estabilidade contratual durante os 30 meses do inquilino, o locador ele pode ingressar no judiciário para tirar aquele inquilino por um descumprimento contratual, por uma inadimplência do inquilino, então ele pode quebrar aquele contrato. E sabe uma coisa interessante também, Cris? No caso, mesmo que o inquilino, o locador, tenha um imóvel, o locador alugou um imóvel para o inquilino, e o inquilino esteja um contrato de locação em vigência, o contrato ainda tem menos de 30 meses, está em vigência. Uhum. Esse contrato não foi incluído uma cláusula de vigência, não foi levado a registro, se o imóvel for vendido, o adquirente do imóvel, da data do registro no nome dele, basta ele notificar para o inquilino sair em 90 dias. Veja que ruim para o inquilino. O inquilino acabou de alugar um imóvel com um mês, o imóvel foi vendido, ele tem que sair. Eu ia fazer essa pergunta, porque a locação ela só serve para o dono original do imóvel, né? Se ele vendeu o imóvel, o próximo dono, esse contrato não serve. Infelizmente, daí que boa sua pergunta, porque eu vou aproveitar e explicar isso também, porque muita dúvida o pessoal tem com isso. Então vamos pensar, nós temos um contrato de locação que não foi incluído uma cláusula de vigência em caso de venda e não foi levada a registro no cartório de imóveis. Então, é um contrato de locação que não teve registro nenhum. Uhum. Qual que é o fundamento disso? Porque esse adquirente do imóvel, Cris, ele é um estranho à locação. Sim. Então, ele não tinha como saber que o imóvel estava alugado se não foi falado para ele. Então, de fato, se ele comprar o imóvel, da data do registro no nome dele, Cris, que registrou no nome desse novo proprietário, ele tem 90 dias para denunciar a locação. Tá. Se ele não denunciar a locação em 90 dias dizendo que ele não tem interesse na continuidade, fica mantida as mesmas cláusulas e condições do contrato. Daí ele vai ter que respeitar o contrato, porque ele não manifestou em 90 dias. Mas o antigo proprietário ele não tem a obrigação de notificar o novo proprietário que o imóvel dele estava alugado? Ou não? Como é que funciona isso? Você está vendo as minhas dúvidas? São dúvidas muito boas, inclusive, né? Não, ele não teria. O máximo que o locador original daquele contrato de locação tem que fazer? Ele tem que notificar o locatário do direito de preferência. Isso ele tem que fazer. Sob pena de uma indenizatória, sob pena de uma tentativa de o locatário pegar o imóvel para ele. Então, passada essa etapa do direito de preferência, ele coloca esse imóvel no mercado para venda. Eu acho de bom tom e de boa fé que ele comunique, né? A pessoa que está adquirindo que o imóvel está alugado. Né? Mas, muitas vezes não há essa comunicação, porque o locador tem receio de comunicar. Perder a venda. Perder a venda. Mas é difícil, né, que o adquirente não fique sabendo, porque ele vai ter que visitar o imóvel. Sim. Por mais que hoje a questão virtual é tão grande, eu duvido que alguém que compra o imóvel não quer ver o imóvel em loco, né, Cris? Com certeza. Eu, por exemplo, eu quero ver o imóvel. Lógico, eu posso fazer as tratativas online, mas eu quero ver pessoalmente, lógico, todo mundo vai querer ver. Exatamente.
Luiz, chegou uma dúvida aqui de um dos nossos internautas, o nome dele é Kazumori Hawakaya, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele está fazendo o seguinte questionamento, a notificação pode ser feita pelo WhatsApp? Olha, nós temos uma decisão recente, aí por parte se eu não me engano, é o STJ, Cris, que decidiu sobre isso, que a prova do WhatsApp não é considerada para efeito, não é considerada uma prova lícita para você poder juntar no processo, né? Então, o que eu falaria para o nosso amigo aí, já agradecer ele aí pela nossa audiência aí, né, Cris? Mas o que eu falaria para o nosso amigo? Eu falaria para, no mínimo, ele fazer essa notificação por e-mail, tá? Eu acho que o WhatsApp, e se ele fizer pelo WhatsApp, talvez uma maneira de ele dar uma força maior para essa prova pelo WhatsApp, se ele só tem a prova pelo WhatsApp, que ele faça pelo menos uma ata notarial, que ele vá ter um cartório de notas e faça uma ata notarial, porque o escrevente vai relatar numa ata notarial o que ele viu, ele vai abrir o WhatsApp do nosso amigo que está nos assistindo e vai relatar através de um documento, que vai ser um documento público, o que ele viu naquele WhatsApp. Porque o receio por parte do judiciário, que eu entendo, pelo menos é uma opinião minha, é que haja na hora daquele print, que tire do contexto aquelas mensagens do WhatsApp, entendeu? Que traga num outro contexto. Então, por isso que teve essa decisão recente aí. Entendi, não entendi. Então, eu aconselho que seja pelo menos por e-mail. Daí tem colegas advogados que estão nos assistindo e vai falar, mas eu tenho uma decisão de um tribunal que aceitou o WhatsApp. Mas, mesmo assim, é uma decisão aqui, uma decisão lá, então eu não confiaria. Eu faria no mínimo seguro por e-mail. Por e-mail e que haja uma resposta. Se não houver uma resposta do e-mail, que se faça notificação para que haja o recebimento. Sim, tá? Eu entendi. O Osvan Leite está falando, obrigada, professor Luiz, por seus esclarecimentos e orientações, são de grande pertinência. Ele está sempre participando aqui. Obrigada, Osvan, pela sua audiência. Obrigado, Osvan. Lá do Recife, hein? Que honra, hein? Tânia Sanches tem uma pergunta aqui para você, Luiz. Doutor, quais são os maiores conflitos entre locadores e locatários, os mais recorrentes? A Tânia, primeiro um abraço. Tânia que até nos fez esse convite aí, né, desse projeto, né, Cris? Então, primeiro um abraço para minha amiga Tânia aí também. Eu não tenho dúvida que os conflitos mais complexos e mais complicados, Tânia, quando a gente trabalha com locação, eu não tenho dúvida que a entrega de imóvel, Cris. A entrega de imóvel é o problema de qualquer imobiliária. Por isso, a importância de fazer um laudo de vistoria inicial muito bem feito, com um vistoriador capacitado, e no final da locação, uma vistoria final também muito bem feita, que seja dado conhecimento ao locatário sob pena de prova unilateral, quando se trata de indenização por reparos do imóvel no final, prova unilateral só do locador, muito provavelmente o locador vai ter prejuízo, vai ter uma ação julgada improcedente. Então, por isso a importância de um laudo inicial muito bem feito e um laudo de vistoria final também muito bem elaborado e que dê conhecimento para todos e dê a chance dessas partes contestarem. Mas eu não tenho dúvida, fora os despejos também por inadimplência, que são as ações que nós atuantes, advogados imobiliários, temos um volume maior de despejos. O problema maior por parte das imobiliárias e advogados imobiliários são as entregas de imóvel, Tânia. Eu não tenho dúvida disso. Luiz, finalizando aqui a parte de locação e entrando num assunto importante que a gente tinha conversado, né, antes de iniciar a apresentação, eu queria que você comentasse a questão do estagiário, sendo que não é permitida a negociação de imóveis enquanto estagiário, que a função dele é ser estagiário e aprender junto com o coordenador corretor de imóveis. Eu queria que você desse um toque aqui ao vivo e online aqui para quem está assistindo a gente. Claro, faremos isso, inclusive, na qualidade de membro aí do Cefisp há tantos anos, né, Cris? Eu acho que são mais de 10 anos que eu já faço parte aí do Cefisp,
com a minha coordenadora, a Rílvia, aqui em Ribeirão Preto. Mando um abraço para a Rílvia, o Rodrigo, né, que está em São Paulo, né, e toda a equipe aí que faz parte do Cefisp. Cris, o estagiário ele tem que entender, aquela pessoa que quer se tornar um corretor de imóveis e acha que tirou a carteirinha de estagiário, agora ele já pode vender imóvel, ele está tranquilo com relação à fiscalização, ele está muito enganado, tá? O estagiário, ele de fato, ele está ali para aprender, né? A segunda etapa, ele vai ser um futuro corretor de imóveis, e nós desejamos muito sucesso na jornada de todos esses estagiários, mas ele não atende sozinho numa imobiliária, e se chegar um cliente na imobiliária, o estagiário tem que estar sempre acompanhado por um corretor credenciado, sob pena de um fiscal chegar numa imobiliária em que o estagiário estiver sozinho num atendimento, o fiscal do Cresce, né, ele vai autuar, né? Vai ter o auto de constatação, de fiscalização, e tanto vai responder o estagiário que ainda não é corretor, quanto a imobiliária também vai responder, né? Eu entendo assim, pelo menos, por todos esses processos que eu tenho acompanhado ao longo desses anos, Cris. Sim, então, o estagiário tem que ter um pouquinho mais de paciência, que a carteira dele vai chegar, mas ele precisa também contar com a colaboração ali por parte da imobiliária, de manter sempre um corretor credenciado juntamente com o estagiário, inclusive em plantões, né? Também, né, Cris? É isso aí. Então, gente, fiquem atentos aí. Pode ser considerado exercício legal da profissão, né, Luiz? Sim, mediante lá o processo, o auto de infração, né, que vai ser feito aí junto ao Cresce, né, através do Cefisp, pode haver aí uma denúncia aí ao Ministério Público, né, para que ele leve adiante, ou denuncie, ou arquive, que seja, né, uma contravenção penal, uma contravenção penal. Só que, logicamente, quem quer, né, responder aí por uma contravenção penal? Eu não quero, né? Eu não quero e, graças a Deus, nunca respondi, né, Cris? Com certeza, tenho dúvida nenhuma. Disso. Com certeza. Luiz, finalizando aqui com a última pergunta, Érica Verley. Professor, qual a biografia indispensável que trate de vistoria de imóvel? Vistoria de imóvel. Vistoria de imóvel, eu entendo assim que eu vou falar alguns autores aí que vocês deveriam ter um olhar mais atento, né, para ver se esses autores já escreveram por vistoria, porque eu, de fato, não vi muito se falar sobre essa questão de entrega. Eu acho que o aprendizado é na prática mesmo, né, por esses historiadores que são... muitos são engenheiros, inclusive, também, né, que atuam nessa área aí, nessas empresas de vistoria, que muitos são terceirizados, mas se tem alguns autores que eu gosto muito aí, que escrevem sobre o direito imobiliário, e vou puxar um pouquinho para os meus amigos aí, né, Fábio Ranada, um grande autor aí que escreve sobre a lei do inquilinato, doutor Scavone mesmo, que é um grande amigo, tem o livro Teoria e Prática, eu tenho certeza que no livro do Scavone deve ter alguma coisa sobre esse tema também. Tem um livro de prática de locação, que eu gosto muito também, é um livro de cabeceira, Prática de Locação, do autor Gediel também, que eu tenho sempre na minha mesa ali também esse livro, gosto muito também. E tem outros livros, né? São novas obras que têm sido aí... tem uma obra nova aí, que também é um curso de Direito Imobiliário muito interessante, que foi lançada recentemente. Então, tem muito material, viu? A pessoa aí, o estagiário, o corretor, eu acho que tem que, nesses autores que eu falei, que vocês não vão errar, né? Mas fazer uma procura aí, né, Cris, de biografia, que são muitas obras, né, muitos colegas aí relacionados. E artigos também, né? Tem artigos, vídeos aqui na TV Cresce, tem vídeos que já falaram sobre esse tema, tem bastante material meu, inclusive, aí na TV Cresce, né? Com certeza. Está à disposição aí dos colegas aí. Luiz, queria muito agradecer a sua participação, agradecer a participação também de todos os internautas. Como sempre, foi ótimo, muito esclarecedor. Eu que agradeço, Cris, eu me sinto muito feliz em participar, iniciar essa segunda-feira com tudo, né? Bem animado. Com certeza.
E eu quero aproveitar para mandar um abraço a todos aí da equipe do Cresce, ao presidente, ao nosso presidente também, e deixar aí o meu votos de sucesso na caminhada de todos os estagiários. Eu acho esse quadro fantástico, Encontro com o Futuro Corretor, muito importante esse novo projeto aí do Cresce. Sucesso na jornada de vocês, estudem, eu tenho certeza que vai dar muito certo, né, Cris? Com certeza. Deus Estamos juntos aqui para melhorar a profissão do corretor, né, Luiz? É isso aí, a nossa ideia é essa, sempre em caráter informativo, né, Cris? O Rafael Zucanelli é um amigo nosso aqui, parabéns pelas exposições, foi excelente. Obrigada, Rafael. Obrigado, Rafael. Um abraço. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade, Luiz. Até, Cris. Em breve estaremos juntos novamente, tenho certeza disso. Se Deus quiser. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau, gente.